Olá, começa agora o Câmara Entrevista e hoje nós recebemos aqui uma presença mais do que especial e ilustre, Dr. Flório Madruga, o presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, né? Exato. Muito obrigada, Dr. Flório, por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite de estar participando desse programa com vocês aqui na TV da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Doutor Flório, nós saímos há pouco aí da sessão especial, né, de lançamento do livro Constituição em Miúdos, e é muito importante a gente ressaltar a participação que o senhor pessoalmente teve nesse livro. Por que o senhor acreditou tanto nessa ideia? Primeiro, a minha primeira conversa sobre como fazer uma Constituição para estudantes de escolas de primeiro grau foi com a Madu Macedo. Foi com ela com quem eu conversei, que eu coloquei para ela as minhas ideias, o que é que eu pensava, o que é que eu pretendia realizar nesse campo. E eu fiquei impressionado porque ela captou assim de uma forma muito rápida, e mais rápida ainda ela foi quando apresentou o projeto já da Constituição todo elaborado. Me impressionou bastante, eu fiquei muito mais entusiasmado, tanto é que eu levei o projeto ao Senado Federal. À época, eu era diretor da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado e fui ao gabinete do primeiro secretário do Senado, o senador Vicentinho Alves, do estado do Tocantins. E ele também, quando viu o projeto da Constituição em Miúdos, ele falou: Flório, eu nunca vi nada igual na minha vida. Falei: estou trazendo aqui para Vossa Excelência para a sua aprovação e nós imprimirmos isso na gráfica do Senado. Ele falou: vou autorizar imediatamente. E aí começou a história. Esse grande sonho, né, doutor Flório, da Constituição em Miúdos, que se tornou realidade, né? Acho que para os nossos telespectadores, que talvez um ou outro ainda não tenha tido a honra de conhecer esse trabalho, acho que é bacana a gente explicar que o livro Constituição em Miúdos, que a Câmara de Pouso Alegre acaba de lançar a segunda edição, mas que teve a sua primeira edição também, né? E ambas as edições foram impressas, né, graças a essa parceria fundamental com a gráfica do Senado Federal, né? Então é importante a gente falar todas as pessoas que fizeram parte, né, doutor Flório, desse sonho, né? Mas os méritos todos eu afirmo e reafirmo, quantas vezes forem necessárias, é a Madu Macedo. Com certeza. É impressionante o que essa moça fez, o que ela conseguiu realizar, o que ela conseguiu transformar. Veja só, porque a ideia de fazer a Constituição em Miúdos é justamente porque a nossa Constituição, que nós denominamos, através do ex-presidente Ulisses Guimarães, de Constituição Cidadã, ela tem uma leitura hermética demais. É difícil entender o conteúdo da Constituição. E a Constituição tem que ser uma publicação que todos os cidadãos deveriam ler e entender o que está ali, porque é ali que estão contidos os nossos direitos e os nossos deveres. E o estudante tem muita dificuldade, qualquer cidadão comum tem dificuldade. E a Madu foi muito feliz, porque é uma leitura agradável, em que ela aborda justamente esses temas dos direitos fundamentais do cidadão, né? E qualquer criança, hoje, lendo a Constituição em Miúdos, vai saber muito bem qual é o papel de um cidadão perante o seu país. E o livro Constituição em Miúdos, tanto 1 quanto 2, abordam como um romance os principais conceitos da Constituição Federal. A gente tem dados aí, né, doutor Flório, que deixam a Câmara de Pouso Alegre muito honrada de que o livro, o nosso livro, o livro da nossa querida Madu Macedo, é o campeão de downloads no site da Gráfica do Senado, né? E eu, inclusive, não tenho dúvida nenhuma em afirmar, não há aí nenhum demérito para o passado, mas Pouso Alegre hoje é uma cidade que é conhecida no Brasil inteiro, em razão da Constituição em Miúdos. Porque quando o Senado começou a divulgar a publicação da Constituição em Miúdos, e os próprios senadores dos mais diversos estados decidiram também publicar em suas cotas pessoais de trabalhos gráficos a Constituição em Miúdos para distribuir nos estados. E foi a partir daí que foi evoluindo, e hoje a Livraria do Senado tem no seu naipe de publicações a Constituição em Miúdos, batendo recordes e recordes de consulta e de pedidos também para a gente mandar
para todas as partes do país. Doutor Flório, nós vamos fazer um intervalo rapidinho e na volta nós vamos falar sobre as outras versões do livro Constituição em Miúdos que foram lançadas aí no Brasil afora. Continue com a gente ligadinha na TV Câmara que daqui a pouco nós voltamos com a entrevista com o Dr. Flório Madruga. Conheça os vereadores da Legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Leandro Moraes, do PPS. Vice-presidente da Câmara, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Secretário da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Segundo vice-presidente, vereador Odair Quincote, do PPS. Segundo secretário, vereador Adelson do Hospital, do PR. Os vereadores Adriano da Farmácia, do PR, André Prado, do PV, Bruno Dias, do PR, Campanha do PROS, Dito Barbosa, do PSDB, Dr. Edson, do PSDB, Professora Marileia Franco, do PSDB, Rafael Aboláfio, do PV, Rodrigo Modesto, do PTB, Wilson Tadeu Lopes, do PV. Esses são os vereadores da Legislatura 2017 a 2020. Você sabia que o trabalho dos vereadores tem impacto direto na sua vida? Por isso, é tão importante que você acompanhe as ações, decisões e os projetos que os vereadores votam aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Para te ajudar, existe o Transparência Já, uma prestação de contas mensal do trabalho dos parlamentares de Pouso Alegre. Cidadão, é seu direito saber e é nosso dever informar. Acompanhe o Transparência Já e fique por dentro. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre, novos serviços para melhorar a sua vida. Estamos de volta com o Câmara Entrevista e hoje nós temos a honra de receber aqui em Pouso Alegre a visita ilustre do Dr. Flório Madruga, que é o presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas. Dr. Flório, nós conversamos sobre o livro Constituição em Miúdos, né, essa produção aqui da Madu Macedo, da Câmara de Pouso Alegre, em parceria com o Senado e com a ABEL, e a gente sabe que existem outras versões do livro que foram especialmente elaboradas, né, que garantem ainda mais acessibilidade para essa obra. Queria que o senhor contasse para a gente essa notícia. Veja bem, quando nós imprimimos a Constituição em Miúdos 1 e verificamos que houve esse sucesso estrondoso, todo mundo querendo conhecer exemplares da Constituição, nós temos um segmento de cidadãos no Brasil que o Senado tem visto com muita atenção, que são os deficientes visuais. E como o Senado, através da sua gráfica, tem um serviço de impressão em braille, nós também levamos
conhecimento da administração da casa a necessidade de publicar a Constituição em miúdos no sistema Braille. E foi imediatamente aprovado e autorizado pela administração da casa e nós fizemos a edição. E foi um caso assim muito interessante porque a primeira publicação em Braille que o Senado fez quando implantou o seu sistema de impressão em Braille foi a Constituição Federal. E hoje nós temos a Constituição Federal em Braille e temos a Constituição em miúdos em Braille também, atendendo a toda a comunidade de pessoas deficientes visuais do Brasil, de todas as partes do Brasil. É só solicitar que a Gráfica do Senado providencia a remessa e com um detalhe que as publicações em Braille, elas não podem ser comercializadas. Elas são doadas para instituições que congregam pessoas portadoras de deficiências visuais, como também qualquer cidadão que queira receber um exemplar se dirige à Gráfica do Senado. O cidadão comum, então, pode entrar em contato com a Gráfica do Senado e solicitar. Pode. E ele recebe gratuitamente na casa dele. Na residência dele, exatamente, né? E temos também uma versão feita recentemente pela equipe excelente, por sinal, de jornalistas, de locutores da Rádio Senado, a Constituição em miúdos em audiolivro, que também está disponível, né? Pode ser acessada por qualquer cidadão e queira ouvir a Constituição em miúdos, né? Que está lá no site da Secretaria de Comunicação Social do Senado, no link que se dirige para a Rádio Senado. Lembrando que aí, né, doutor Flório, a gente criou a acessibilidade da acessibilidade, né? Exatamente. Porque eu creio que o livro Constituição em miúdos, ele é uma forma de garantir a acessibilidade de todo cidadão aos conceitos da Constituição, né? E aí, quando a Gráfica do Senado faz esse trabalho belíssimo de garantir com que as pessoas que tenham deficiência visual consigam, né, ter acesso a esse conteúdo, é um trabalho que dá ainda mais respaldo para a cidadania, o fomento da educação cidadã, né? O Senado Federal tem dado muita prioridade, muita relevância a esse tipo de trabalho da cidadania, né? De que os cidadãos terem acesso a todas as formas de publicação, de comunicação, para que eles sejam, como a gente tem dito permanentemente, sejam cidadãos plenamente, né? Então, o Senado, como Casa da Federação, e com a estrutura que ela tem na área de comunicação social, na área gráfica, disponibiliza para qualquer cidadão essas publicações nos seus mais diversos segmentos. Bom, então para você que está ligadinho aí na tela da TV Câmara, nós vamos colocar no nosso GC, então você está vendo agora aí no seu televisor, quais são os contatos para você que de repente quer entrar em contato aí com a Gráfica do Senado para solicitar um livro, a impressão do livro. Lembrando que para as pessoas que são deficientes visuais ou as instituições, né, que congregam pessoas com deficiência visual, o livro Constituição em miúdos em Braille ou o audiolivro é totalmente gratuito. Doutor Flório, hoje, né, é muito importante a gente pensar essa questão do fomento aí, do fortalecimento da educação cidadã. Como que a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas participa dessa ação que é nacional? Veja bem, nós temos os nossos dois principais projetos na associação, na ABEL, é justamente da educação legislativa, ou seja, mostrar para o cidadão a importância do poder legislativo, para que ele conheça como funciona o poder legislativo, até porque, se você analisar bem, dos três poderes, por incrível que pareça, o mais desconhecido do cidadão é justamente o poder legislativo. Que mais gera dúvida, né, doutor Flório? Mais gera dúvida, que as pessoas não sabem como funciona o poder legislativo, como são criadas as leis, como elas são discutidas, como os projetos são tramitados dentro da casa. A função mesmo do poder, né? Do poder. Muita gente não sabe que o poder do vereador, do deputado, do senador, é o de legislar e fiscalizar o poder executivo. E a maioria da população desconhece isso. Então, a ABEL tem feito, através das escolas do Legislativo e de Contas, esse trabalho de educação legislativa, ou seja, mostrar para o cidadão a importância do poder legislativo. E, por outro lado, para o público externo, principalmente, para os jovens estudantes do país todo, a educação cidadã. O que nós precisamos no Brasil hoje é justamente cidadania, é o que está faltando ao Brasil. E nós temos certeza absoluta que, através desses dois projetos, a ABEL vai chegar
todos os cantos do Brasil, a todos os jovens, a todos os estudantes, a todos os cidadãos, que nós precisamos exercer a nossa cidadania plenamente, mas reconhecendo que nós temos direitos e temos deveres. É isso que nós precisamos exercer em sua plenitude. E mais, que é importantíssimo também, é prepararmos, e esse é um papel que as escolas do Legislativo vêm exercendo, prepararmos os nossos quadros técnicos do Poder Legislativo. Para quê? Para que eles possam atender cada vez melhor o cidadão, até porque nós somos servidores públicos, que deveríamos ser chamados de servidores do público, porque nós estamos aqui nas casas legislativas para atender bem aos cidadãos que nos procuram com suas demandas, com seus problemas e querendo solução para os problemas. Então, a Escola do Legislativo tem esse papel fundamental e a ABEL tem estimulado isso. Hoje são 175 escolas do Legislativo em todo o Brasil. 175 escolas? Hoje. Em todo o Mas Brasil. a cada dia tem sido criada uma escola nova e a gente quer, logicamente, chegar a todos os municípios brasileiros. Porque a Escola do Legislativo, na realidade, é uma escola de cidadania. Doutor Flora, e eu tenho certeza que eu não vou exagerar aqui em dizer, e quem está nos acompanhando agora, que conhece o trabalho do senhor, sabe que o senhor é o embaixador nacional desse fomento às escolas do Legislativo em todo o Brasil, né? Que o senhor tem um papel fundamental nisso. Eu sei que o senhor é muito modesto, o senhor vai... Eu acho que embaixador não chega tanto não, mas com certeza eu sou um soldado. Um guerreiro da cidadania. Doutor Flora, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Câmara Entrevista. Conheça os vereadores da legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Leandro Moraes, do PPS. Vice-presidente da Câmara, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Secretário da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Segundo vice-presidente, vereador Odair Quincote, do PPS. Segundo secretário, vereador Adelson do Hospital, do PR. Os vereadores Adriano da Farmácia, do PR, André Prado, do PV, Bruno Dias, do PR, Campanha do PROS, Dito Barbosa, do PSDB, Dr. Edson, do PSDB, Professora Marileia Franco, do PSDB, Rafael Aboláfio, do PV, Rodrigo Modesto, do PTB, Wilson Tadeu Lopes, do PV. Esses são os vereadores da legislatura 2017 a 2020. Você sabia que o trabalho dos vereadores tem impacto direto na sua vida? Por isso, é tão importante que você acompanhe as ações, decisões e os projetos que os vereadores votam aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Para te ajudar, existe o Transparência Já, uma prestação de contas mensal do trabalho dos parlamentares de Pouso Alegre. Cidadão, é seu direito saber e é nosso dever informar. Acompanhe o Transparência Já e fique por dentro. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida.
Estamos de volta com o Câmara Entrevista. Hoje quem conversa aqui comigo nos estúdios da TV Câmara é o Dr. Florian Madruga, presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas. Dr. Florian, gostaria agora de convidar o senhor e todo mundo que está ligadinho aí com a gente para assistir um vídeo que nós produzimos aqui na TV Câmara para contar um pouquinho de como nasceu a Constituição em miúdos. E vocês vão ver onde a Constituição em miúdos está chegando, daqui de Pouso Alegre para todo o Brasil. Aproximar os brasileirinhos dos principais conceitos da Constituição Federal, com uma linguagem fácil e descomplicada, voltada às crianças e adolescentes. A partir desse sonho, nasceu a Constituição em Miúdos, um livro produzido pela Escola do Legislativo da Câmara de Pouso Alegre em 2014. Para se tornar realidade, a obra contou com o trabalho e a ajuda de vários profissionais, parceiros e instituições. A ideia deu tão certo que hoje diversas cidades Brasil afora inseriram o estudo da Constituição em miúdos na matriz curricular das escolas municipais. Cidade do Amapá, em Amapá. Correntina, na Bahia. Altamira, no Ceará. Cláudio, em Minas Gerais. Nova Serrana, em Minas Gerais. Paraguaçu, em Minas. Pinhuí e Pouso Alegre, também em Minas Gerais. Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Floriano, no Piauí. Cornélio Procópio, no Paraná. Jacarezinho, no Paraná. Pinhém, no Paraná. Porto Velho, em Rondônia. Nova Prata, no Rio Grande do Sul. São Borja, no Rio Grande do Sul. Videira, em Santa Catarina e Xanxerê, também em Santa Catarina. Araras, em São Paulo e Cotia, também em São Paulo. Rio de Janeiro, Pérola do Oeste, no Paraná. Marabá, no Pará. São José dos Pinhais, no Paraná. Caxias do Sul. Farroupilha, Antônio Prado, Bento Gonçalves, Coronel Pilar, Monte Belo do Sul, Nova Roma do Sul e São Marcos, todas no Rio Grande do Sul. As cidades mineiras de Cambuí, Andradas, Camanducaia, Campestre, Campo Belo, Cana Verde, Congonhas, Itabira, Itajubá, João Molevade, Maria da Fé, Nova Serrana, Ribeirão das Neves, Santa Rita do Sapucaí, Borda da Mata, São Gonçalo do Rio Abaixo, Três Corações e Três Pontas. Na Paraíba, a capital João Pessoa, a cidade de Linhares, no Espírito Santo. No estado de São Paulo, Ribeirão Branco, São Vicente e Itatiba. Em todo o estado do Maranhão e em todo o estado do Alagoas. E por falar em boa ideia, o caminho da cidadania tem que continuar. Por isso, vem aí Constituição em Miúdos 2, para aprofundar os estudos da primeira obra e apresentar outros conceitos da Carta Magna, agora com uma linguagem para os brasileirinhos mais crescidinhos. Vem comigo conhecer quem é quem nessa história? Vamos aos colaboradores da Constituição em Miúdos 2? Anderson Alarcon, revisão jurídica. André Alves, embaixador da Constituição em Miúdos. Cindy Gomes, colaboração de conteúdo. Fernando Henrique Borges, design gráfico. Geovan Dantas Ferraz, elaboração de conteúdo. Geraldo Cunha Neto, revisão jurídica. Gustavo Sintra, elaboração de conteúdo. Henrique Monteiro, ilustração. Kátia Ferreira Ferraz, colaboração de conteúdo. Mariane Moreira Rocha, elaboração de conteúdo. Matheus Hoppe, colaboração de conteúdo. Michele Cataldi, colaboração de conteúdo. Mônica Fonseca Franco, elaboração de conteúdo. Rafael Pereira Souza, revisão gramatical. Mais uma vez, a impressão da obra é de responsabilidade da Gráfica do Senado e da ABEL, a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas. Dr. Florian Madruga é o presidente da ABEL e Aloísio de Brito Vieira é o coordenador da Gráfica do Senado. Madu Macedo, servidora da Câmara de Pouso Alegre, é a autora do texto e idealizadora da Constituição em Miúdos.
Com tanta gente talentosa trabalhando junto, não tem como não dar certo. Nós acreditamos que a construção de uma sociedade mais justa, solidária e igualitária está nas mãos de todos nós, agentes políticos e cidadãos, juntos. Por isso, a Câmara de Pouso Alegre reconhece a importância do trabalho social prestado por todos esses profissionais na promoção da educação cidadã, por meio da Constituição em Miúdos 2. E nós não temos dúvida, com certeza será sucesso em todo o Brasil. Doutor Flora, nós vimos aqui no vídeo que a nossa Constituição em Miúdos ganhou o Brasil todo, né, doutor Flora? Além do livro Constituição em Miúdos, a Escola do Legislativo aqui de Pouso Alegre, com a nossa querida Madu Macedo, desenvolve muitos outros projetos, né? Nós temos a Gincana da Cidadania, né? O Telecidadania, que foi aquele programa da TV Câmara que o senhor tanto gostava, né? Que trazia os jovens contando sobre a Constituição Federal, né? A Gincana do Saber com os maiores, os menores também. São tantas e tantas atividades. Academia Juvenil de Letras e tantos outros projetos, né? Queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente, o senhor que nos intitulou como a capital nacional da cidadania. É verdade. Olha, eu conheço todas as escolas que já estão funcionando, foram criadas, inauguradas, instaladas, eu já estive em todas elas. E quando eu vou participar de alguma atividade dessas escolas, normalmente me perguntam quais são as escolas que elas devem conhecer para se espelhar e ver como funciona. E eu tenho recomendado 2 escolas em especial. Primeiro, a Escola da Assembleia de Minas Gerais, que foi a primeira escola do Legislativo criada no Brasil e que é uma referência realmente, é um modelo de escola, tem uma estrutura muito boa, tem um corpo técnico de excelência. E em segundo lugar, principalmente para as câmaras municipais, eu digo para eles que devem conhecer e vir aqui a Pouso Alegre conhecer o trabalho da Escola do Legislativo, daqui da Câmara Municipal de Pouso Alegre, esse trabalho que a Madu e sua equipe realizam aqui, porque são várias atividades, como você mesma frisou agora, né? Então, é uma escola que é referência hoje no Brasil. Eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvida nenhuma, de que Pouso Alegre hoje é uma cidade que de norte a sul, de leste a oeste, está sendo usada como modelo na criação de escolas do Legislativo, em atividades realizadas para o público externo e, principalmente, tem sido utilizada essa estrutura da Escola do Legislativo, com todas essas atividades, principalmente a Constituição em Miúdos 1 e 2, junto às escolas, não só as escolas municipais, mas também as escolas privadas. Então, eu falo isso com muita tranquilidade e com muita certeza, e até porque eu tenho recebido dessas escolas pedido para entrar em contato com a Madu, solicitando a presença da Madu, para orientar professores dessas escolas de outros estados. Eu acompanhei ela, inclusive, em algumas viagens, né? E então, eu só posso dizer que Pouso Alegre não está só no meu coração, mas hoje, com certeza, está no coração de muitos brasileiros também. Nós agradecemos muito, doutor Flório, pelo carinho que o senhor tem com a nossa escola, viu? Principalmente pela valorização que o senhor tem com a Madu Macedo, né? Que a gente sabe que isso é muito importante, porque muitas vezes, né, como diz o ditado, né, o santo de casa não faz milagre. Então, nem sempre a cidade toda, né, isso em todas as cidades, todas as situações, conhecem as pessoas que estão desenvolvendo grandes trabalhos ali, né? E aí o senhor, por estar, né, no Senado, o senhor agora como servidor aposentado, voluntário do Senado Federal. Exatamente. E aí esse reconhecimento, essa valorização que o senhor dá para a Madu Macedo se estende para todos os servidores da nossa Câmara e para toda a população de Pouso Alegre. Com certeza. Então, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui com a gente, na nossa cidade, na sessão especial e aqui no Câmara Entrevista. Eu que agradeço e digo para vocês que eu gosto muito de vir a Pouso Alegre, porque toda vez que eu venho aqui, eu aprendo um pouco mais. E aprendendo um pouco mais, eu posso levar esse aprendizado para outros lugares. Então, se me convidarem, eu voltarei. Que ótimo, está convidado então, doutor Flório. Sempre que tiver uma novidade boa aí da Abel, por favor, o senhor vem aqui e conta pra gente, que vai ser uma honra para nós. Maravilha.
Muito obrigada. Obrigado e a a gente você, agradece então, parabéns. especialmente, viu, doutor Flório, a todo mundo que está ligadinho aí na TV Câmara. Doutor Flório, a gente tem um lema aqui na TV Câmara que eu acho que o senhor vai concordar comigo. Eu costumo dizer o seguinte, que tudo que acontece aqui na Câmara de Vereadores, e aí a gente leva isso para todas as casas legislativas, tudo que acontece, então, nas casas legislativas tem impacto direto na sua vida. Por isso, acompanhe o trabalho do Poder Legislativo e fique ligadinho na TV Câmara e na Rádio Legislativa FM. A gente volta no próximo Câmara Entrevista. Tchau, tchau.